Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Terça-feira, 29 de abril, a igreja celebra hoje a memória de Santa Catarina de Sena. Rezemos juntos a Hora do Ângelus pelas intenções que nós trazemos em nosso coração, rezando por todos os doentes, pela saúde, pedindo a paz no mundo. Também para que Deus nos envie um Papa Santo, um Papa que ensine também, assim como Francisco, a viver a humildade, o amor e a abertura em nossa igreja, a acolhida às pessoas de diferentes credos, de diferentes raças, de cores e costumes diferentes, mas todos como irmãos. Que o Espírito Santo venha sobre todos os cardeais reunidos no conclave e que Deus nos envie um Santo Papa. Rezemos nesse dia por todas as pessoas que pedem as nossas orações. Em seguida, façamos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta terça-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O evangelho de hoje é o de João, capítulo 3, versículos de 7b ao 15. O vento sopra para onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem aonde vai. Assim é quem nasceu do Espírito Santo. Nicodemos perguntou: como pode acontecer isso? Jesus disse: és mestre em Israel e não sabeis essas coisas? Eu te afirmo, e esta é verdade. Nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis nosso testemunho. Se não acreditardes quando vos falo das coisas terrestres, como acreditareis quando eu vos falar das coisas celestes? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim o Filho do Homem deve ser erguido, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não mandou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua o seu diálogo com Nicodemos, que nós começamos ontem a leitura e hoje damos continuidade. Jesus diz a Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Nicodemos entende e pergunta: como assim entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus explica que não é isso. Ele deve nascer para o Espírito Santo, nascer para o batismo do Espírito Santo, das águas e do Espírito Santo. E hoje Jesus continua explicando como pode assim uma pessoa nascer de novo ou renascer para a vida se já vive. Se pudéssemos nascer de novo, com certeza muitas pessoas queriam voltar à infância,
ter a juventude de volta. Mas não é isso que Jesus explica a Nicodemos. Jesus fala daquele que vem do alto, do Espírito Santo, que é preciso renascer para Deus. E Jesus chama a atenção de Nicodemos. Você, Nicodemos, um homem, um doutor da lei, tão conhecedor, um mestre da lei, não sabe dessas coisas? Porque Nicodemos talvez estivesse atento e voltado só para as coisas da terra e não observasse as coisas do alto. E Jesus disse que é preciso nascer de novo do Espírito Santo, nascer para Deus. E ele diz que ninguém viu ao Pai a não ser ele que veio do Pai. Ele e o Pai falam as coisas que sabem, que conhecem, porque são Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus trino, que Nicodemos precisava conhecer e prestar mais atenção. E Jesus fala de Moisés quando levantou o cajado e no alto, nesse cajado, torna-se uma serpente. E ele faz prodígios com esse cajado, faz com que tudo se acalme, que as coisas se acalmem. E assim o Filho do Homem deverá ser erguido para que a humanidade reconheça Deus, para que se volte para Deus, para que haja paz, para que haja salvação no mundo. Jesus fala da cruz, da sua morte na cruz. Era preciso que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fosse erguido numa cruz para que acontecesse a mudança de vida, para que o povo cresce nele, em Deus, para que o perdão dos pecados acontecesse, para que a humanidade se redimisse. Foi preciso que Jesus fosse levantado numa cruz para ver essas mudanças. E a cruz para nós, nós não adoramos a cruz, mas nós a temos como modelo, como ensinamento para a nossa vida, para lembrarmos que para chegarmos a Deus, nós precisamos também passar pela cruz, pelas dificuldades, pela luta, pelas tribulações do dia a dia. Jesus passou pela cruz. A cruz é o símbolo do cristão. Claro que nós sabemos que Jesus está vivo, está ressuscitado, nós não estamos divulgando só Jesus na cruz, falando da cruz e Jesus morto, mostrando só seu sacrifício. Não, Jesus já passou pela cruz e está ressuscitado, vivo, vive entre nós, nas pessoas, nos sinais dos tempos, no Espírito Santo que sopra onde quer, como o vento que nós ouvimos a sua voz, ouvimos o barulho do vento, mas não vemos o vento. Assim como Jesus está conosco através do Espírito Santo, que sopra onde quer, que faz as mudanças que quer, que faz aquilo que é vontade de Deus. E nós precisamos observar a vontade de Deus em nossas vidas, os acontecimentos, os sinais dos tempos e lembrar sempre que Jesus passou pela cruz, mas ressuscitou e vive conosco, caminha conosco. Nós também precisamos carregar as nossas cruzes e não agir como Nicodemos, um homem que não acredita, não consegue enxergar a presença de um Deus grandioso, do seu Filho, que veio ao mundo para nos salvar, que passou por tudo para obedecer ao Pai, sendo obediente a Deus, para salvar a humanidade, para salvar a todos nós. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.